Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e lá no icaro.med.br/glúten, claro que sem o acento porque é um link, vocês vão conseguir encontrar muito material que comprova e explica melhor tudo que eu vou falar para vocês hoje e que a Denise de Carvalho, uma médica especialista em cirurgia do trato digestivo, tá? E especialista em saúde intestinal, tá bom? Ela tem como área de atuação isso, além de abordagem integrativa em medicina, vai explicar para vocês também, ok? Então a minha ideia hoje é poder fazer para você nessa 1 hora que a gente vai conversar um resumo de por que o glúten faz mal, como que ele faz mal, ok? E algumas evidências disso, além de mostrar para vocês por que algumas coisas que apareceram mais recentemente de vários profissionais de saúde falando bem do glúten ou que não faz mal para a maioria das pessoas por aí, não está muito adequado, ok? É claro que eu respeito a opinião de todo mundo, eu só acho que em saúde e ciência tem que ter embasamento científico e prático, senão você pode acabar propagando informações que fazem mais mal que bem para as pessoas. E o profissional de saúde tem que ter compromisso com informações que façam bem para as pessoas. A gente jura isso quando se gradua e se forma, né? Então, assim, a minha ideia é falar sobre o glúten hoje para vocês, junto com a doutora Denise de Carvalho, que vai estar conosco daqui a pouco, tá bom? A principal motivação para a live de hoje é que um nutricionista que é muito famoso nas redes sociais, em pós-graduações e tudo, ele veio recentemente a público dizer que o glúten não faz mal para tantas pessoas assim e que basta você consumir o glúten com algumas fontes de polifenóis junto, não falou a quantidade, o que já é uma crítica minha, que você consegue praticamente neutralizar os males do glúten nos seus intestinos e no seu organismo. Isso não procede do jeito que o profissional leva a audiência a acreditar, infelizmente. Mas isso eu vou deixar para comentar quando a Denise de Carvalho estiver conosco daqui a pouquinho, ok? Então, assim, deixa eu falar das bases do que é o glúten, porque muitas pessoas aqui não devem nem saber muito bem o que é o glúten, como que ele faz mal, para poder opinar. Então eu separei alguns textos e artigos científicos aqui para a gente passar até a Denise de Carvalho estar conosco para explicar essa base, tá bom? Primeiro, retirar o glúten da dieta é uma daquelas pequenas medidas que tem um grande efeito na saúde, tá bom? Por quê? Glúten não é uma coisa que a gente naturalmente deveria consumir no nosso dia a dia. Ah, mas Jesus Cristo consumia pão. Era de outra vertente, de um parente do trigo, da espelta, tá? Um tipo de trigo mais ancestral e, como eu disse, de outra espécie parecida e que não era micro-refinado e acelerado com água, de forma que você disponibilizasse gliadinas e gluteninas para os intestinos terem que lidar com elas em grande quantidade. A gente vai falar disso daqui a pouco. Então, tem um trigo diferente hoje em dia, hibridizado, transgênico, que é o que a maioria das pessoas consome no dia a dia, consome praticamente mais que o dobro do que consumia há uns 40, 50 anos atrás, e o problema acabou sendo mais do excesso, tá bom? Outra motivação importante é que uma pessoa acabou dizendo glúten só faz mal para celíaco. Que mal faz para as outras pessoas? Isso é modinha para médico ganhar dinheiro. Gente, não é, tá bom? Não é, porque se você for no scholar.google.com e pesquisar glúten males em inglês e português, você vai entrar em contato com centenas, talvez milhares de artigos científicos comprovando vários mecanismos diferentes pelos quais o glúten faz mal para a saúde, tá bom? Um artigo do próprio SUS, ele dá alguns insights interessantes sobre o tema, mas ele fala só de uma das formas pelas quais o glúten faz mal, que é a doença celíaca, tá? Mas um artigo do unasus.gov.br/notícia/doença celíaca mata 42 mil crianças por ano no mundo. Eu estimo que seja muito mais pessoas adoecidas ou mortas indiretamente pelos males relacionados ao consumo do glúten, tá? Um colega
médico, ele até relatou para mim alguns anos atrás que a mãe dele sofreu a vida inteira com vários sintomas e só depois dos 60 é que investigaram, diagnosticaram uma doença celíaca e aí a mãe dele deixou o glúten, porque tem que deixar o celíaco, e tem até hoje uma vida muito melhor e sem a maior parte dos sintomas com as quais ela conviveu quase uma vida inteira, ok? E eu tenho que deixar claro para vocês, o glúten não faz mal só para quem tem a doença celíaca, tá bom? Estima-se que mais de 80% das pessoas no mundo têm algum grau de sensibilidade ao glúten, não necessariamente doença celíaca, tá bom? Que é uma porcentagem bem menor das pessoas. Então imagine, mais de 80% das pessoas do mundo passam mal com o consumo do glúten. Então é um problema que, na minha opinião, deveria ser de saúde pública, mas não é, tá bom? Então a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte: em 2016 eu gravei um vídeo falando toda essa base do que é o glúten. Hoje eu vou só resumir, tá bom? De como ele faz mal, por que faz mal, o que você deveria fazer, onde está o glúten. Esse vídeo tá no icaro.med.br/glúten, tá bom? Junto com vários conhecimentos sobre o glúten lá. Então eu recomendo fortemente que, se você for assistir esse vídeo depois, tá? Que ele vai ficar gravado, que você pare o vídeo e assista primeiro o que tá no icaro.med.br/glúten, tá? É um vídeo meu que eu gravei até num hotel, no momento em que a família estava fazendo outras coisas. Minha cabeça não para, vocês já conhecem. E aí eu decidi gravar esse vídeo sobre glúten para vocês. Ah, Ícaro, você não descansa? Descanso. Mas eu já estava planejando em 2016, nessa época, fazer um vídeo sobre glúten, escrevi o roteiro e aí a gente fez uma viagem. Então eu decidi não deixar o pessoal sem a dieta, sem os conhecimentos de glúten, por isso que eu gravei no hotel. O vídeo tá lá no icaro.med.br/glúten para vocês assistirem, tá bom? A minha experiência pessoal de retirar o glúten é o seguinte: em 2013 eu ia casar e aí casei, né? Graças a Deus, estou com a Kátia há quase 15 anos, minha esposa que eu amo muito. E aí eu decidi tirar completamente o glúten da minha vida. Em um mês eu perdi 4 quilos e ganhei 1 quilo de massa muscular. Só de fazer isso, radicalmente. Porque eu ainda comia um pouco de vez em quando e tudo, eu e minha esposa decidimos retirar completamente. Então posso dizer para vocês que foi a única mudança que nós fizemos. Tirar radicalmente o glúten de nossas vidas. E eu digo para vocês, de testemunho, que em um mês eu perdi 4 quilos de massa gorda, de inchaço, porque tudo que inflama a gente, como o glúten inflama, faz você reter líquidos, né, também. Mas perdi de gordura, ou seja, retirar o glúten pode ajudar a emagrecer, principalmente por um mecanismo de desinflamar e melhorar o funcionamento intestinal. Comigo aconteceu, e de forma saudável, porque eu ainda ganhei 1 quilo de massa magra em um mês. Quer dizer, contra fatos, não argumentos, tá bom? Faz mal, eu me arriscaria a dizer para quase todo mundo. Por que eu não digo para todo mundo? Porque eu tive uma paciente uma vez que ela sumiu do consultório, mas na última consulta dela comigo, ela falou: doutor Ícaro, eu tirei o glúten como você falou, um caso em 21 anos de medicina, tá? Eu tirei o glúten e não fez nenhuma diferença para mim. Eu falei: nenhuma. Não melhorou nada. Piorou também não. Mas assim, eu suspeito por outros médicos e nutricionistas que acompanharam essa paciente depois, que tinha outras coisas no caso dela que ela não quis falar. Então, todos os outros pacientes que eu tratei até hoje, só de retirar o glúten, relataram melhora da saúde geral e vários dos sintomas ou se curaram ou melhoraram em algum grau, ok? Bom, o fato é que a maioria tem algum problema com o glúten, mas não receberam ainda o diagnóstico, o rótulo. Muitos por falta de exames adequados e suficientes, porque os convênios não autorizam todos os exames necessários para você investigar todas as formas de males que o glúten causa. Por exemplo, o teste de intolerância alimentar por IgG, com mais de 220 alimentos, é um teste que nenhum convênio praticamente autoriza. Eu só vi 2 convênios autorizarem até hoje, e só para uns 3 ou 4 pacientes em toda a minha carreira médica. De resto, o paciente teve que pagar, e R$ 1.400 não é para todo mundo,
né? Então, assim, e o de uma das formas pelas quais o glúten faz mal, que seria pela formação de anticorpos IgG, tá bom? Anticorpos IgA, IgM, que você peça, IgG, contra antitransglutaminase, antiendomísio e antigliadina, metade dos convênios não gosta de autorizar para os pacientes, pede um monte de relatório e acaba não autorizando, tá? Quando você pede IgE, uns 20, 30% dos convênios não autorizam também. São formas diferentes de adoecimento pelo glúten. Resultado, o paciente mesmo interessado em ter uma checagem de por qual mecanismo o glúten faz mais mal para ele, acaba não tendo o amparo dos convênios para pagar esses exames. Então, muitos pacientes não são diagnosticados, tá? Tanto que uma das formas melhores de você diagnosticar problemas com glúten para os pacientes é fazer o teste da retirada do glúten durante um mês. Uma semana já dá para ter uma ideia, mas melhor um mês, radicalmente, e o paciente relatar o que melhora, o que piora, o que fica igual. Nunca vi piorar quando você faz isso junto a bons hábitos de vida, ok? Mas, quando você faz a retirada por um mês, você consegue ver melhora de sinais e sintomas para, eu me arriscaria a dizer, 95% dos pacientes, tá bom? O que é a sensibilidade ao glúten ou intolerância ao glúten, tá? Ou a doença celíaca? O que são as formas de passar mal com glúten? Aonde tem glúten? Tem glúten no trigo, na cevada e no centeio, sendo que o principal fornecedor de glúten hoje em dia para a população, principalmente ocidental, tá? Mas a população oriental tem consumido cada vez mais também com o passar dos anos, é o trigo. Principalmente o trigo refinado, tá? Aonde a farinha refinada ou ultra refinada do trigo é o principal problema, porque quando ela é acelerada com água, acaba facilitando a liberação de glutenina, de gliadina e de transglutaminases, tá? E aí o que acontece? Esses três, dependendo de alguns mecanismos que a gente vai discutir, que eu falo no vídeo que eu falei lá para vocês, que está no icaro.med.br/glúten, tá? Esses três são problemáticos para os intestinos, podendo comprometer a integridade da parede intestinal, e aí micropedaços desse glúten mal digerido ou transformado por fermentação, tá? Ou mal quebrado, eles atravessam a barreira intestinal, caem na corrente sanguínea e podem gerar problemas, formação de anticorpos, causar ou agravar doenças autoimunes, por aí vai. Um outro mecanismo local é que a ingestão do glúten, principalmente em excesso, ela acaba alimentando mais bactérias ruins e fungos nos intestinos, fazendo com que você tenha um desequilíbrio da função intestinal. Tudo bem? Um outro mecanismo é você estimular o sistema imunológico erradamente, inclusive até linfócitos T, e a formação de vários anticorpos diferentes, o que pode formar uma reação local a um conteúdo intestinal, a esse alimento, até conteúdos da parede intestinal, e por conta disso você ter lesão da parede intestinal. E com lesão da parede intestinal, você para de absorver direito nutrientes e você começa a absorver o que não deveria e começa a reagir a vários alimentos que você não deveria. Hoje em dia a gente sabe que a pessoa que consome muito glúten, principalmente o excesso, ou que é hipersensível, que é a maioria das pessoas, pode acabar desenvolvendo outras intolerâncias e alergias intestinais. Porque, na verdade, o glúten vai bagunçando o sistema imunológico, já que 70% a 80% do sistema imunológico está na parede dos intestinos, e aí ele começa, os intestinos, a imunidade que está na parede dos intestinos, começa a reagir contra um monte de alimento que não deveria reagir, tá certo? Então são vários mecanismos diferentes, ou por IgE, ou por IgA, ou por IgM, que são formas de anticorpos, ou lesão direta, ou indução de zonulinas, tá? Que são proteínas que vão gerar uma hiperpermeabilidade intestinal e com isso seu intestino começa a deixar passar o que não deveria para o sangue, o que gera respostas imunológicas. Eu explico isso no icaro.med.br/glúten, tá bom? O que não é glúten? Tem gente que fala,
a aveia faz mal para todo mundo que tenha sensibilidade ao glúten. Não, não é por aí. A aveia tem como proteína principal a avenina, tá? Que é uma proteína que para alguns sensíveis ao glúten pode fazer uma reação cruzada. O problema da pessoa é mais com glúten, mas é de um tipo específico que reage um pouco com a avenina também. Ou a aveia contaminada, que é a aveia que é estocada nos mesmos silos e locais de trigo, de cevada e de centeio, e por conta disso ela acaba vindo com restos proteicos desse cereal, onde ela estava na mesma armazenagem, e aí por conta disso fazendo mal para as pessoas. Mas a aveia em si não costuma fazer reação pelos mesmos mecanismos do glúten para as pessoas que têm intolerância ou sensibilidade ou doença celíaca ao glúten, tá bom? O glúten, ele pode fazer mal para intestino sem dúvida, cérebro, tireoide, articulações, tá? E vários outros órgãos do corpo, pelos mecanismos pelos quais eu já falei. Esse negócio que algumas pessoas falam, Ícaro, mas o glúten só faz mal, como aquela pessoa que eu falei no começo dessa live, para quem tem doença celíaca, né? Não. Doença celíaca, estima-se que menos de 5% da população tenha atualmente, mas eu em consultório tenho pego os exames de HLA-DQ2 e DQ8, alterados ou em DQ2 ou em DQ8, mostrando tendência genética à doença celíaca em pelo menos 30% dos meus pacientes que podem vir com o exame, ou seja, eu pedi, o convênio autorizou ou o paciente pagou e veio o exame, tá? Então eu estimo que a quantidade de pacientes com doença celíaca, ela deva ser bem maior, mas não é diagnosticada, porque a maioria dos médicos não pede esse exame, tá? Que é o teste genético HLA-DQ2 e DQ8, ou o médico até pede, o convênio não autoriza, fica por isso mesmo. Médicos e nutricionistas tratam de outras formas, pensam que são outros problemas. Então eu acredito que a doença celíaca seja subdiagnosticada no mundo ainda, tá? Tanto que o número de diagnosticados tem aumentado. Mas a maior parte dos males do glúten ainda é comprovável pelo teste da retirada do glúten e a pessoa melhora, tá bom? Por alguns exames, como o Copromax e alguns coprológicos funcionais especiais, exames de fezes especiais, tá? Que podem mostrar que o paciente está expressando zonulinas excessivamente no exame, e aí por conta disso você suspeita de um dano à parede intestinal, e quando você vai investigar o paciente consome glúten com alguma frequência, ou quando você dosa IgA, IgE, IgG para glúten ou para antiendomísio, antitransglutaminase, antigliadina. Tá? São os exames que, na minha opinião, todo mundo deveria ter oportunidade de fazer, mas infelizmente não tem tido, a não ser que paguem particular. Tá bom? E assim, eu entendo que a maioria de nós goste do glúten e prefira negar a realidade, até ofender, certo? Se sintam ofendidas quando você fala que o glúten faz mal, ok? E defender o consumo do glúten, mas isso não muda a realidade, que existem centenas, diria eu, milhares de estudos que já comprovam várias formas diferentes pelas quais o glúten faz mal para a maioria das pessoas, tá bom? Muitas vezes você tem que ver o que o profissional de saúde que defende o glúten, ele tem por trás de estar defendendo o glúten, a solidez dos estudos científicos que ele usa para defender o glúten, tá bom? E se eles são metodologicamente adequados em geral, tá? Tem vários livros sobre glúten, sites, o scholar.google.com, o PubMed tem vários estudos sobre isso, o Health Holistic Living fala muito sobre isso, o mercolar.com, dthedr.com também fala, tá? O Dr. X também fala. E eu tenho que citar para vocês o site de uma excelente nutricionista funcional, que é a doutora Denise Carreiro. Ela é, para mim, uma das melhores nutricionistas da América Latina, tem dezenas de livros publicados, ela dá aula em várias pós-graduações, é uma sumidade em relação a males do glúten, nutrição funcional, males do leite, por aí vai, e ela tem um livro excelente explicando em detalhes os males do glúten, que é o Glúten, Toxicidade, Reações e Sintomas. Vocês vão encontrar esse livro no denisecarreiro.com.br, e eu vou fazer uma live com ela em breve, acabei de confirmar com ela,
sobre os males do glúten, alguma coisa sobre os mecanismos deles, um pouco das controvérsias também. Eu optei por fazer essa live hoje com a grande doutora Denise de Carvalho, que ela vai dar uma palhinha sobre os males do glúten também e ajudar a desmistificar aqui, tá bom? Hoje. E a gente também vai ter essa live com a doutora Denise Carreiro, que é nutricionista funcional, tá? Em breve sobre isso, tá bom? Uma coisa que eu queria falar para vocês é que o glúten está adicionado a inúmeros alimentos. Então vale conferir o rótulo, tá? Para você saber se não tem uma adição ali, mesmo que não tenha nada a ver daquele alimento tem glúten. Às vezes é uma contaminação muito pequena, que vai fazer mais mal mesmo para quem seja celíaco. Mas muitas vezes para pessoa sensível ao glúten, intolerante, você tem que checar porque pode estar fazendo mal ocultamente para você. Tem muitas pessoas que tiram o glúten e substituem por açúcares e refinados, tá? Isso aí vai fazer mal por outros mecanismos, porque o excesso de carboidratos e o excesso de outras farinhas também vai fazer mal por outros mecanismos, ok? Tem gente que espalha por aí. Se você retirar o glúten, você vai desenvolver intolerância ao glúten. Isto é mito. Não existe isso. O que pode acontecer é você ficar bem, depois você, quando consumir, se perceber melhor de que aquilo faz mal. Não é que você ficou mais sensível. Significa que o seu organismo, que você ficou mais ciente, mais consciente de que aquilo faz mal para você. Tá bom? Não existe mecanismo científico comprovado que eu conheça pelo qual parar de consumir vai fazer com que você fique mais sensível através de formação de mais anticorpos, exceto você tirar e depois cometer abusos ou excessos, onde o seu corpo, se tivesse o consumo frequente, ele teria meio que um mal frequente sendo feito e poderia, junto a uma dieta saudável de base, rica em legumes, verduras, frutas, tá? Você ter substâncias que ajudariam os seus intestinos a funcionar bem e desenvolver um grau de tolerância imunológica ao glúten. E aí o consumo pequeno poderia ser tolerado pelo organismo, mas em geral a maioria das pessoas faz se sentir bem quando tira e não tem esse mecanismo de ficar mais sensível quando recoloca, tá? Arroz não tem glúten, milho não tem glúten, soja não tem glúten, tá? Glúten é trigo, cevada e centeio ou que esteja contaminado, basicamente, tá bom? E o meu desafio é que você teste pelo menos uma semana, né? Totalmente sem e veja o tanto que você melhora, mas claro que junto a bons hábitos de vida, ok? Deixa eu falar algumas coisas aqui de uns artigos que eu coloquei para vocês poderem comprovar um pouco mais disso. Esse aqui do Dr. Gabriel de Carvalho, que também explica bastante, sabe, sobre os males do glúten, vocês podem encontrar na internet. Ele cita que você não tem só a doença celíaca como um mal do glúten, tá? Você tem reações alérgicas que são mais comuns em crianças ou pessoas com alergia, tá bom? Não é tão comum no adulto, mas em crianças, mas é possível. Vocês têm as reações autoimunes, tá? Que podem acontecer por vários mecanismos diferentes, inclusive produção de linfócitos T, principalmente CD4, tá? E você tem a sensibilidade ao glúten não celíaca também. Então esse artigo eu coloquei aqui só para mostrar para vocês que tem várias formas pelas quais o glúten faz mal, tá? E que não é só doença celíaca e que o tratamento principal é você tirar o glúten da dieta, ok? Bom, algumas coisas que a gente tem que falar mais. A maioria das pessoas tem algum grau de sensibilidade ao glúten. Mais de 80% das pessoas, tá certo? Que também é pela produção de anticorpos, mas também por danos à parede intestinal e por entrada de substâncias lá na corrente sanguínea, tá certo? Ou que vão causar uma toxicidade na parede intestinal e na corrente sanguínea também. Quando você abandona o glúten, você melhora seu cérebro, tá bom? Porque quando você come alimentos ricos em glúten, por vários mecanismos, você aumenta uma molécula proteica chamada zonulina na parede intestinal. E essa molécula de zonulina, ela é expressa tanto na barreira hematoencefálica, que é a barreira entre o sangue e a barreira entre o cérebro, quanto na parede intestinal, que é a barreira entre os intestinos e o sangue. E quando essa zonulina está mais expressa, você começa a ter síndrome do intestino hiperpermeável ou hiperpermeabilidade intestinal.
Então seus intestinos começam a deixar passar um monte de porcaria, inclusive toxinas, em maior quantidade que deveria filtrar para a sua corrente sanguínea, como eu já falei. Doutora Aninha, doutora Ana Paula comprou um selo da live, muito obrigado, sabe, pela confiança no meu trabalho. Doutora Ana Paula é uma excelente cirurgiã vascular e médica de abordagem integrativa em medicina. Obrigado, tá? Ainda o cérebro, muitas vezes, como ele não sente dor, ele inflama cronicamente. Mas a gente tem que entender que a inflamação do glúten não é só no cérebro ou nos intestinos. Ela vai permear todos os tecidos do corpo, alguns mais, outros menos, ok? Então, é muito importante a gente entender que os frutos do problema com o glúten, eles vão se espalhar pelo corpo inteiro, tá bom? Quando a gente metaboliza o glúten erradamente, você produz gluteomorfina, tá certo? Que é um tipo de opioide endógeno. Endógeno não. Na verdade, você vai produzir pelo glúten que é exógeno. Mas quando você produz opioides, o que vai acontecer? Esses opioides vão encaixar nos receptores opioides que a gente tem no nosso organismo. Então, isso pode gerar transitoriamente uma resposta depois do consumo de glúten em várias pessoas de euforia, de prazer, de sentir-se bem, que dura muito pouco. E que depois vai cair isso, a pessoa pode sentir sintomas até de queda de humor e meio que depressão. E aí, por conta disso, a gente acaba, quem consome, né, tendo uma vontade maior de comer cada vez mais. Então, olha aí, um mecanismo cerebral através de opioides, pelo qual moléculas derivadas do glúten, produzidas nos intestinos, podem viciar a pessoa que consome. Acho que a doutora Denise de Carvalho já está pronta para entrar conosco, então vamos lá. Já chamei aqui, esperando ela aceitar. Opa! Olá! Denise, Olá, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Eu estava dando uma introdução para o pessoal aqui sobre o que é o glúten, formas como ele faz mal, mas assim, Denise, é assunto demais. Então eu recomendei para o pessoal, para, em primeiro lugar, acessar o que está no icaro.med.br/glúten, porque eu fiz um vídeo básico voltado para o leigo e para o profissional de saúde que não entende muita questão ainda, né? Para ele poder entender o tanto que o glúten faz mal, como faz mal, o que tem glúten, o que não tem, sabe? Que o arroz não tem glúten, a não ser que esteja contaminado, que o milho não tem glúten, que carboidrato não é a mesma coisa que glúten, enfim. Ainda bem que você demorou um pouquinho para entrar, porque quando entra uma autoridade, né, para a gente falar umas coisas mais avançadas, é bom que o pessoal já saiba o básico, né? Então, gente, para quem não conhece a Denise é uma das maiores especialistas não, que o CRM não permite falar isso. É uma das maiores estudiosas de saúde intestinal que eu conheço na América Latina. É chamada para dar aulas e pós-graduações, ela tem uma pós-graduação excelente, um dia eu ainda vou fazer para poder aprender com ela, sobre saúde intestinal. Então, glúten é uma coisa que ela entende bastante. Então, a partir de agora, eu vou mais perguntar e deixá-la responder, até porque essa live, se ela permitir, eu vou colocar depois lá no icaro.med.br/glúten, para as pessoas poderem entender um pouco mais. Então, assim, a doutora Denise de Carvalho dispensa apresentações e eu sugiro que vocês depois sigam o perfil dela, sigam o material dela, leiam os livros dela, vale muito a pena, tá? E ela explica muito mais nos posts dela e por aí vai. Mas vamos lá. Estava feliz e contente ontem à noite, quando uma seguidora me mandou um material de um nutricionista dizendo, ele, que não tem problema você querer consumir glúten. Se você consumir junto com fontes de polifenóis, tipo um cafezinho, né, tipo algumas frutas, que você vai antidotar o glúten e não vai fazer mal para você. Isso é baboseira. Porque, dependendo da quantidade de glúten que você consumir, a maioria das pessoas não vai consumir uma mordida de um pão, uma garfada de massa, você vai precisar de uma quantidade de polifenóis tão grande, mas tão grande, que se você consumir aquilo, você vai acabar passando mal ou desequilibrar seus intestinos por outros mecanismos. Então, não tem esse negócio de antidotar completamente o consumo do glúten através de café ou outros polifenóis. Não existe. E quando nós formos ver outros materiais desse nutricionista e companhia, infelizmente isso aí é um desserviço.
e pode lesar ou até adoecer muitas pessoas. Então, eu chamei, Denise, vamos falar um pouco de glúten hoje? Então, eu queria que você comentasse, tá? Um pouco disso, dos males do glúten, do que esse cara falou, de qual é o embasamento ou não, e dar a sua opinião. Eu estou sendo radical quando eu digo que glúten faz mal para mais de 80% das pessoas? Com a palavra, a sumidade. Oh, meu querido, muito obrigada. Primeiro por ter essa generosidade comigo, né? Colocar aí como um dos maiores nomes. Eu vou falar uma coisa para você, Ícaro. Quando a gente fala em saúde digestiva, principalmente saúde intestinal e a interseção entre saúde digestiva e a saúde, a microbiota, na verdade, a gente tem tanta coisa aí que, assim, se eu sou uma especialista, eu devo saber 10% do assunto, porque ainda tem muita coisa para a gente saber, né? Mas quando a Sim. gente fala de glúten, na verdade, assim, o nosso desafio com o glúten, sem falar em celíacos, né? Mas o nosso desafio com o glúten, na verdade, ficou mais elucidado a partir de 1900, não, de 2009, mas antes já tinha algumas coisas, mas principalmente com os trabalhos do Alessio Fasano, que é um gastropediatra de Harvard, italiano, né? Ou seja, um bom comedor de trigo aí, né? Mas que ele descobriu uma substância que ele deu o nome de zonulina, que é uma substância que controla a permeabilidade dos intestinos. Então, assim, no nosso corpo, a única proteína conhecida que regula essa permeabilidade para aumentar a permeabilidade do intestino é a zonulina. Então, só para o pessoal que é leigo entender o seguinte, os intestinos têm uma permeabilidade, né? Ele tem que ser capaz de absorver aquilo que a gente come, né? Então, isso é a permeabilidade. O que a gente não pode é absorver qualquer coisa, justamente porque dentro dos intestinos, além de alimento, eu tenho componentes microbianos, como toxinas, partículas das paredes microbianas, né? Eu tenho metais pesados, agrotóxicos, eu tenho um monte de coisa aí que eu não posso absorver, né? A zonulina é uma substância que aumenta essa permeabilidade. Então, assim, o que é relativamente perigoso, né? Qual seria, então, por que a gente teria zonulina, né? Ela teria um efeito em ajudar a migração das células de defesa quando eu tenho um processo inflamatório, por exemplo. Hoje, a gente tem muita coisa estimulando o processo inflamatório, né? Como eu falei para vocês, aí é o alimento, excesso de açúcar, então, excesso de frutose, sacarose, emulsificantes dos alimentos, corantes, aromatizantes, tudo isso estimula demais. Então, a gente já tem um estímulo muito alto. Quando a gente come o trigo, a gente tem dois fatores que estimulam a zonulina, principalmente. Em primeiro lugar, a desbiose, então, um descontrole microbiano dentro do intestino. Em segundo lugar, a gliadina, que é uma das proteínas existentes no glúten do trigo. Quando a gente vê isso, assim, que do ponto de vista alimentar, é o mais potente estimulador de zonulina, se eu tivesse em condições ideais de saúde, então, sem estresse, sem exposição a esses materiais que são contaminantes alimentares, sem descontrole microbiano, se eu nunca tomei um antibiótico, né? Se eu nunca me expus a nada disso, não teria problema a gente consumir o trigo, né? Porque não teria problema aumentar a sonolina. Na verdade, seria até uma coisa boa, vamos dizer assim, porque ela ajudaria na imunidade. O problema é que a gente tem uma força muito grande diante do estímulo para a zonulina. Então, o grande problema é que a maioria das pessoas já está muito inflamada, né? Quando eu coloco mais um fator que vai aumentar a permeabilidade e piorar a absorção de componentes, pior.
Eu acho que está dando muito eco, né? O pessoal está falando. Será que é melhor eu tirar o fone? Olha, eles podem estar ouvindo com eco, gente. Agora, eu estou ouvindo perfeitamente bem. Não sei. Você pode Quer tentar que eu se quiser, mas eu tire? estou ouvindo bem. Não, eu estou ouvindo bem. Pessoal, coloquem aí, por favor, se o eco está impedindo que vocês escutem direito. Porque se não estiver impedindo que vocês escutem direito, né? Tá impedindo? Eu vou tirar o meu fone, vamos ver. Oi, tá me ouvindo? Desligou o fone? Porque tem uns fones desses que quando você tira ele não Desliguei. desliga automático. Desligou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Eu Pessoal, desliguei estão aqui. ouvindo? Vê se melhorou, gente, sem o fone. Ok. Tudo bem? Gente, Tá. ela tirou então o fone, tá? Podemos continuar? Ainda tá repetindo? Tá com eco ainda para eles. Não, mas colocou pouco eco agora e o pessoal começou a colocar que está ouvindo. Vai lá, vai em Melhorou, frente. melhorou. Então, Uhum. tá. Tá melhor? Então tá bom. Obrigada, Silvinha. Obrigada, viu? Então, o grande problema é eu juntar todo o estresse do dia a dia, né? Tanto o estresse psicológico quanto o estresse alimentar, junto. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu baixar o volume aqui. Juntar todo esse estresse alimentar e estresse psicológico junto com a presença do trigo. E sabe, Ícaro, a gente ainda tem outros problemas com o trigo no Brasil, né? O teor de gliadina, né, que a gente tem no glúten do trigo brasileiro é maior, tá? Segunda coisa, a gente tem uma coisa que a gente chama de inibidores da atividade da amilase. Existe no trigo brasileiro também. Antigamente a gente tinha entre 4% e 5%, hoje a gente acredita que está quase 15% já, por causa das sementes geneticamente modificadas, né? Isso faz com que haja a diminuição do potencial de digestibilidade desse trigo. Ele já é difícil. Na hora que eu consumo esse trigo pela presença dos inibidores da atividade da amilase, ele fica mais difícil de ser digerido. Isso veio com essas sementes geneticamente modificadas. E tem um terceiro fator. Então, eu falei o primeiro, o teor de glúten presente no trigo. Segundo, a presença dos inibidores da atividade da amilase. E terceiro, que eu vou falar para vocês agora, o grau de ingestão. Então, se come trigo demais. Né? No dia a dia se come trigo demais. Uma dieta básica ocidental brasileira, ela é composta de muito trigo. Né? É o lanche da manhã, é no almoço, é o macarrão, depois vem de novo outra barrinha de cereal com trigo, ou bolo integral com trigo, aí à noite vem de novo o trigo. Então, é muito trigo ao longo do dia. Né? Não era para ser assim, né? Era para a gente ter diversidade alimentar. Né? Isso é muito bom. E aí, com isso, a gente acaba tendo uma carga muito grande do trigo, né? E tem um outro problema aqui no Brasil, que é a contaminação do trigo por ácaros. Eu tenho um post aqui no meu perfil em que eu falo nem sempre o problema do trigo é o glúten, porque eu já tive paciente assim, que tinha muitas alergias cutâneas, falando que ela percebia que toda vez que ela consumia trigo, ela tinha essa coceira e tal. E aí ela foi em alergista, e todo mundo procurando o glúten, né? O glúten, e aí fazia anticorpos, fazia tudo, não dava nada. Ela falou assim, mas se eu como glúten, piora. Eu percebo que se eu como, piora. Aí ela tirava, mas ela queria alguma coisa. Nós descobrimos que a reação que ela tinha era ao ácaro que está no trigo.
E aí se chama, tem até ele tem um nome que se chama Dermatófagos farinae, chama esse artrópode, né? Que nada mais é do que um ácaro, né? O que acontece é que esse ácaro ele vai no grão em locais onde a temperatura é mais alta e a umidade também. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, a forma como é armazenado o grão predispõe à infestação pelo ácaro. Então, se vocês forem em cidade de praia, né? Eu morava em Santos, a gente passava do lado dos silos, né? De grãos. Quando você passa ali, eles são do lado do mar, que é para facilitar o escoamento, né? Do grão. Além de estar ao lado do mar, ele ainda tinha, quando você vê, eles vão sendo empilhados um em cima do outro, e você via um monte de pássaro em cima, né? E aí eles ficam fazendo cocô, né? Naqueles grãos, Caramba. e por baixo é ratos. E por baixo vem os ratos, né? Então, o que acabou acontecendo? O trigo aqui no Brasil não é só o trigo é muito infestado por ácaro. Então, eu tenho um quarto fator aí que sensibiliza no consumo do grão. No caso do ácaro, não é só a farinha, mas a soja também é muito contaminada pelo ácaro. E isso acaba causando muitas alergias que às vezes a gente está, por exemplo, querendo que saia algum resultado positivo para glúten, não sai, aí não tira do paciente, o paciente fica padecendo, às vezes é o ácaro também. Então, assim, eu acho que o principal fator, e eu vi você colocando aí a questão das exomorfinas, né, que são as substâncias que o nosso corpo transforma num opioide, né? No caso do trigo, é a gliadorfina, né? Que é transformada, é a gliadina, que é deaminada, né? Transformada em gliadorfina, e ela é adictiva, ou seja, ela causa vício. Então, normalmente, o paciente entra no nosso consultório e fala assim: me tira qualquer alimento, menos o trigo, que não é raro, menos o meu pãozinho, doutora. Você já sabe, provavelmente é aquele alimento que ele mais precisa tirar. Porque a formação das exomorfinas vem para que a pessoa consiga tolerar os efeitos negativos. É um modulador do sistema imunológico. Exato. Para que a pessoa consiga tolerar. E aí, no entanto, que essas pessoas, quando tiram o trigo, normalmente elas têm efeitos até de abstinência. Espera só um pouquinho que tem uma pessoazinha aqui querendo assistir a live, né, Tetê? Ah, tá. Ela não aguenta, toda vez que eu entro em live ela quer assistir. Ela é bem-vinda, tudo bem. E então, o que acontece ainda além, né, de todos esses processos é esse efeito de vício. Então, a pessoa, quando tira, normalmente ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter como se fosse uma crise de abstinência. Só que depois que ela ficar uma semana, 15 dias sem consumir, na hora que ela consumir, ela vai sentir efeitos. Aí ela fala assim: nossa, eu não tinha sensibilidade, por que eu fiquei sensível? Você ficou sensível, você já tinha, só que você tinha exomorfina neutralizando. Demora um tempo, né? Para você voltar a produzir a exomorfina, e aí você para de sentir de novo, né? Se você insistir na questão, você para de sentir, né? É uma tristeza, assim, porque eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem que colocar aqui. Aliás, assim, tem alguns pontos quando a gente fala numa dieta gluten free, né? Primeiro lugar, é que não há nenhum nutriente no trigo que seja específico dele e que você não vai encontrar em outro alimento. Então, retirar o trigo não te priva nutricionalmente de nada. Esse é o primeiro fator. O que eu vejo de erro, que é o segundo fator, é as pessoas pegarem
tirarem o trigo e colocar uma coisa pior no lugar, em outros aspectos, né? Então, assim, em carga glicêmica, né? Aí eu começo a consumir muito alimento industrializado, porque é gluten free, né? Então, olha lá na embalagem se vem escrito lá sem glúten. Não, sem glúten tá ótimo, né? Mas está consumindo um alimento cheio de corante, aromatizante, conservante, né? Sem fibras e tal. Então, isso é ruim, né? Eu normalmente falo assim, ó, troca o trigo por comida, né? Não por um industrializado trigo fake, né? Porque as pessoas querem continuar comendo pão, querem continuar comendo, né, as mesmas coisas que elas consumiam antes, né? Então, não há nenhum nutriente que vai fazer falta. Segundo, cuidado com o que você coloca no lugar do trigo, né? Porque pode ser tão ruim quanto, talvez não em relação à permeabilidade, mas em carga nutricional, né? Porque o trigo não é um alimento rico nutricionalmente, né? Às vezes as pessoas falam assim, colocou farinha de arroz. Teve uma polêmica uns anos atrás com isso, né? Que o arroz integral é muito rico em arsênico. Então, também cuidado. Eu tirei a farinha de trigo, mas eu coloquei a farinha de arroz integral, né? Cuidado também com essa farinha de arroz integral, né? Mas assim, aí eu penso, mas por que tem que consumir farinha, né? Por que tem que consumir farinha? Vem Exato. a discussão, né? Além de tudo, tem isso, né? Então, eu acho que são os dois principais fatores. O terceiro é que, mesmo que a gente queira ser gluten free, a dificuldade é muito grande. Eu coloco assim que a gente é glutenless, a gente não é gluten free. Porque você, a gente acaba não consumindo trigo de forma consciente, né? Porque eu não compro pão, né? Eu não faço macarrão, eu não como massa e tal. Mas teve um trabalho publicado esse ano, se eu não me engano, foi em maio, junho, na Gastroenterology, que a gente recebe, né? Quem é membro da Associação de Gastroenterologia Americana recebe a revista física. E quando chegou aqui em casa, eu dei uma olhada e falei assim, gente, olha que demais. O que eles fizeram? Na Argentina, a Argentina é um país que já tem há bastante tempo uma legislação envolvendo a presença ou não de trigo. Então, todo restaurante tem que ter um cardápio sem trigo. Você vai para um hotel, né? Tem que ter no café da manhã opções sem trigo e tal. Eles pegaram mais ou menos 100 pessoas celíacas, ou seja, pessoas que sabem que tem uma doença autoimune desencadeada pelo trigo, né? Pelo glúten. Ou seja, que já tem diagnóstico. Então, são pessoas que realmente rastreiam o que comem, né? E ficaram por um ano colhendo amostras de fezes e de urina para detectar partículas de trigo, tanto na urina quanto nas fezes. Eu Mais de aposto que deu um monte, né? 80% das amostras vinham positivas para o trigo. Mesmo eles se privando do trigo. Então, assim, quando a gente olha isso, a gente sabe que quando eu e você falamos que a gente não come trigo, na verdade, a gente come muito menos do que a população geral. Porque, no fundo, tem contaminação. Né? Para que você seja realmente gluten free, você não pode entrar numa padaria. Porque a partícula de trigo que tiver, você inala. Você não pode ir num restaurante que tenha qualquer alimento com trigo, mesmo que você peça uma comida que não tem trigo, se mexeram com uma colher, se usou uma panela que já cozinhou alguma coisa de trigo, né? Vai vir partícula de trigo. Então, essa coisa de que eu tirei o trigo e fiquei intolerante, você não tirou. Na verdade, você reduziu a sua carga de trigo. Tá? E a carga de trigo está diretamente relacionada com os efeitos que ele traz, tanto no aumento da sonolina, né? Quanto também no aumento da produção das exomorfinas, aí da gliadorfina. Então, isso é dose dependente. Então, quando a gente reduz,
a gente tem benefícios, né? Claro que o que eu estou falando é assim, então tá bom, já que não zero, né? Não, não é isso, né? Ajuda muito se a gente reduzir ao máximo o contato com o trigo. Eu sei que existe uma questão emocional envolvida no trigo, né? Também cultural, né? Porque as pessoas ainda acham que café da manhã tem que ter pão, né? Ainda existe essa cultura, infelizmente. Eu ponho praticamente todos os dias meu café da manhã nos stories para as pessoas verem, né? Porque eu como atum, tilápia, frango desfiado, legumes, né? Normalmente é brócolis, mandioquinha, às vezes mandioca cozida, cenoura, couve-flor. Eu como isso no café da manhã, né? Porque para mim refeição é refeição, né? Então eu coloco todos os dias, até para as pessoas terem uma ideia do que consumir. Às vezes, se eu estou com muita pressa, eu faço um shake de frutas vermelhas, coloco uma dose aí de colágeno, alguma coisa assim, e vou para o consultório, né? Se eu estou com mais pressa e tal. Mas existem muitas opções que vocês podem colocar no café da manhã, mas isso é costume, né? Uma vez eu fui num hotel em São Paulo e eu achei super interessante que o café da manhã do hotel tinha salmão grelhado no café da manhã, né? E aí eu lembro que eu fiquei nessa época, eu não era, né? Sem glúten, né? Isso tem muitos anos. Aí eu cheguei e falei assim, mas gente, quem que come salmão no café da manhã, né? Aí eu lembro que eu Quem? Você no futuro. era eu no futuro. Nossa, amo salmão, né? Inclusive no café da manhã. Aí eu cheguei pro garçom, né, lá do hotel e perguntei, falei, mas por que tem salmão, né, no café da manhã? Aí o rapaz falou assim, não, sabe por quê? Porque esse hotel é muito usado pelos os pessoal, os tripulantes era uma empresa aérea aí japonesa. E ele falou assim, eles gostam de comer salmão no café da manhã. E eu fiquei assim, falei, nossa, que coisa. Vou experimentar, né? Eu adoro salmão, né? Não imaginava comer salmão no café da manhã. Hoje, para mim, é totalmente natural, né? Grelhar uma tilápia e comer no café da manhã também, né? Então, assim, isso é um costume, né? As pessoas, elas são muito emocionais, né, Ícaro, com essa questão alimentar, né? E acha que se eu tirar o pão, eu vou estar indo contra toda a minha origem e tudo mais. E não tem nada a ver, né, gente? Aliás, o mais importante no seu café da manhã é o teor proteico que você coloca no seu café da manhã. E o café da manhã tradicional, né? O pão com manteiga e um copo de suco de laranja, né? Pelo amor de Deus, né? É muito pobre, né? Em termos de nutricionalmente, é uma carga de carboidrato muito alta, né? Mas sem gordura, só não sei da manteiga, né? Mas também pouca coisa, e sem proteína, né? Então, assim, a partir do momento que você colocar proteína, gordura e carboidrato, né? De forma equilibrada no seu café da manhã, você vai ter menos compulsão no período da tarde, você vai ter mais energia após o almoço, você vai ficar menos mole, né? E tal. Então, assim, é uma mudança de paradigma, não é fácil. Então, normalmente eu começo assim com meus pacientes, vai reduzindo, né? Vai diminuindo aos poucos, até a não ser que a gente tenha um diagnóstico específico, como a doença celíaca, uma sensibilidade não celíaca, que aí eu já aviso, ó. Infelizmente, não dá só para ir reduzindo, né? No teu Sim, caso, com realmente anticorpos tem já que tem uma tirar. doença autoimune, né? Aí não dá. Sim, se a gente tem problema de tireoide, lembra que a gente falou da permeabilidade, né? Aumentada. Toda vez que eu tenho a permeabilidade aumentada, eu tenho uma chance maior de desenvolver doenças autoimunes ou de piorar a evolução da doença autoimune. Então, se eu tenho um problema de tireoide, se eu tenho um problema articular, tipo artrite reumatoide, se eu tenho problemas cutâneos, como eczemas, rosácea, acne, né? Eu realmente estimularia vocês a reduzirem ao máximo, ou reduzirem de forma consciente, como é o meu caso e do Ícaro. A gente não compra, a gente não consome, mas eventualmente, com certeza, um alimento que a gente consuma
tem algum tipo de contaminação, né? Mas a gente não é celíaco, então a gente não tem problema diretamente com isso. Mas quem é celíaco, até para comer fora de casa é complicado, né? Como é que eu lido com isso em consultório? Antes de mais nada, gente, vocês acabaram de ter uma aula sobre o tema, tá? A Denise sabe muito. Eu só quero que vocês entendam que esse é um tema extremamente grande, que não dá para ficar só no que a gente falou aqui. Então, eu recomendo que vocês, primeiro, acessem o material da Denise. Se você buscar Denise de Carvalho Glúten no YouTube e Denise de Carvalho Glúten no Google, vai vir muita coisa. E papirar, né, os posts que ela já fez no Instagram e companhia. Tem muita coisa legal. Segundo, deixa eu dar umas situações práticas de consultório para você. Todo paciente, gente, que chega para mim no consultório, eu falo para ele, olha, uma das perguntas minhas do questionário pré-consulta é sobre glúten e eu aviso, tire da sua vida. Isso vai ser uma medida que tem mais de 80% de chances de melhorar ou até curar alguns distúrbios, mas melhorar 80% de chance. Quando o paciente fala, tá bom, vou tentar. Normalmente, quando ele volta, a maioria não quer nem voltar. Quando volta a comer, sente que piora de novo. Tá bom? Agora, tem os pacientes que falam, vou fazer por um tempo, depois vou voltar. Tá bom. Para estes, o que acontece? Quando você melhora seus hábitos de vida em geral e a sua alimentação, tá? Como eu explico no icaro.med.br/saúde intestinal, e a Denise explica melhor ainda no material dela, porque é a área de expertise principal dela, tá? Quando você melhora a saúde intestinal e melhora seus hábitos de vida, nessa área, graças a Deus, eu tenho 8 livros escritos. Acho que eu sei um pouquinho dela. A Denise diz que sabe 10% de saúde intestinal, eu sei 10% de hábitos de vida, então. Pronto. Quando você melhora esses dois, como mais de 70% do seu sistema imunológico está diretamente relacionado aos intestinos ou está lá, o que vai acontecer com você? Você tem mecanismos de tolerância imunológica através dos quais o seu organismo, seus intestinos, vão conseguir lidar com uma carga de glúten menor, de preferência não todo dia e não mais que uma vez por dia. Ou seja, se você faz questão de consumir o glúten, o trigo no dia a dia, o que nós acabamos de dizer, principalmente a Denise, não é fundamental, porque nenhum nutriente você só vai encontrar no trigo, tá bom? Mas se você faz questão, você tem que seguir 4 passos básicos. Primeiro, melhorar seus hábitos de vida, água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, gerenciamento de estresse e companhia, otimização de hormônios, de nutrientes e tudo mais. Você vai ter que otimizar sua saúde intestinal, olhar suas enzimas, olhar prebiótico, probiótico, pós-biótico, simbiótico, se necessário, né? Dá uma olhada direitinho. Terceiro, você vai ter que diminuir carboidratos, principalmente refinados, ultraprocessados, não orgânicos, tá? E os excessos em geral, tá? Por exemplo, a carne vermelha que talvez você queira consumir todo dia ou à noite, não é legal, sabe? O carboidrato em excesso, enfim. E o quarto passo, você vai ter que entender que você está fazendo uma escolha. O glúten faz mal para a maioria das pessoas e você resolveu colocar. Então, não pode ser oba-oba, não pode ser em excesso, não pode ser todo dia, várias vezes, senão você vai adoecer. Sabe que eu gosto do termo, Ícaro? Não é open bar, tá? Não é open bar de jeito nenhum. E muitas vezes também, eu vi você comentando do café, por exemplo, né? Que a gente teria que tomar muito café, né? Vamos dizer assim, se fosse o caso, né? De contrabalançar, né? Também não é open bar de nada que tenha polifenóis também, né? Não vem só uma coisa quando você consome, né? Esse alimento, né? Então, assim, muito cuidado. Aliás, assim, na vida, a saúde está sempre no equilíbrio, né? Está sempre no caminho do meio, que é tão difícil a gente conseguir, né? Porque eu imagino como uma corda bamba, né? A gente está sempre caindo para um lado ou para o outro, né? Quando, na verdade, a saúde está ali, né? Naquela constância. Mas aí eu queria completar, Denise.
Porque aí tem gente que gosta de pegar a gente por pequenas frases que a gente fala. Então, deixa eu esclarecer. Se você não precisa do trigo e não precisa do glúten, você não precisa consumir. Porque tem gente que vai falar, o equilíbrio, então, não é tirar completamente. Calma aí. Não é isso que eu tô falando. Né? É igual, por Mesmo que exemplo, você não vai tirar completamente, né? Todo mundo tem que fumar, então. Mas como assim, Ícaro? Então, o equilíbrio não é ficar totalmente sem. Gente, seria absurdo, não é? Então, é um absurdo você conceber, então, que você tenha que consumir o glúten, só que com moderação. Não, isso é uma concessão para quem queira absolutamente e com moderação, né, Denise? Desculpa ter te interrompido, mas eu achei oportuno pontuar isso. Não. Extremamente pertinente a sua colocação, porque senão as pessoas elas deturpam, né, para atender justamente aquilo que elas anseiam, né? É a mesma coisa a gente fala, olha, álcool com moderação. Ou quando as pessoas fazem propaganda do vinho, né? Ah, por causa do resveratrol e tal, da melatonina do vinho. Só que, na verdade, as pessoas acabam se apoiando nisso, né? Para consumir uma garrafa de vinho a cada 2, 3 dias, né? Então, assim, não é esse... Na verdade, o que a gente está falando do equilíbrio é que a gente não deveria abusar de nada, né? Não é tirar o trigo e colocar no lugar muita coisa de outra coisa, né? A verdade é que a gente tem que achar, principalmente, equilíbrio e diversidade, né? O consumo de trigo tirou... na verdade, não é que tirou, deixou a nossa dieta muito monótona, porque tudo o pão, o macarrão, o pastel, a pizza, o bolo, a bolachinha. Olha isso, gente. Tudo isso tem trigo. Né? E quando você vai olhar, tem uma matéria, eu não sei como é que eles estão agora, porque desde que entrou a pandemia eu acabei não indo mais. Mas tem uma disciplina na Faculdade de Medicina do ABC, de Medicina Integrativa, que eu tive o prazer de dar aula para eles lá e participar da liga, né, dos alunos. E toda vez que eu começava a minha aula, eu falava assim, o que vocês comeram hoje? E normalmente tinha trigo no café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Ainda mais estudante, né, de faculdade, o que ele faz? Ele come pão o dia inteiro, porque ele não vai cozinhar, né? E aí é bolachinha, é clube social, é não sei o quê, né? É sanduíche de porque é light, né? Quando, na verdade, você ia ver, tem Rapidez, oh meu Deus. Exato. Quando você vai ver, vai ter trigo 5 refeições do dia. Né? E aí eu falo assim, meu Deus do céu. Como é que uma pessoa dessa tira? É difícil, né? É difícil. Para ela, tá tudo tão fácil, né? Mas é comer comida, viu, gente? Na verdade, substituir com comida. Bom, então eu queria finalizar com 2 colocações. 3, aliás. Primeiro, agradecer, tá, por você ter disponibilizado o tempo. A gente precisa combinar com mais antecedência para não ser essa coisa que eu acho um tema interessante, convido ela, pronto. Ela acha que uma coisa que eu falei é interessante, e aí vamos entrar e pronto. A gente vai combinar. Ela se convida, né, Ícaro? Pois é, eu acho que a gente precisa dar um curso sobre glúten para as pessoas. Não que você precise de mim, tá bom? Para dar esse curso. Eu até, se você for dar, me avisa que eu quero estar lá como aluno. Mas eu acho que a gente precisa disso para tirar dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas sobre glúten, mas vocês têm que estudar mais. Tem todo um universo aí que vocês precisam estudar sobre isso, tá? A outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu queria que você comentasse, né, a questão de por que o que esse colega falou não tem um mínimo cabimento, tá bom? Para a gente fechar. E que no final você falasse, poxa, suas redes, onde as pessoas podem encontrar mais sobre glúten, onde elas podem e devem estudar mais sobre glúten. Eu sugeri o seu material, o material da Denise Carreiro, que é excelente, sabe muito ela, né? Sugeri o material do Gabriel de Carvalho, ele tem muito material também. Sim. E, antes de passar a palavra para você, gente, você vai encontrar médico com milhões de seguidores e nutricionistas com milhões de seguidores defendendo o glúten. Vamos pegar o ovo? Você vai encontrar médico e nutricionista defendendo o consumo de ovo e dizendo que tem estudos científicos. Médico e nutricionista condenando o consumo de ovo e dizendo que tem estudos científicos. Você vai encontrar médicos e nutricionistas que acham que não tem nada a ver, tanto faz, e dizendo que tem estudos científicos.
E você vai encontrar profissionais que nem sabem o que é um ovo. Então, se você quiser encontrar embasamento para a conduta que você escolher, embasamento entre aspas, você vai encontrar. Agora, nem tudo é verdadeiro, nem tudo é útil, nem tudo é de bem, nem tudo é bem intencionado. Então, presta E nem atenção. tudo é para você também, né? Porque nem tudo é para se você. esqueceu. Exato. Porque A tudo que a gente falou olha, aqui... Ícaro, em relação a essa questão aí da presença dos polifenóis, se vocês, para o pessoal entender, os polifenóis são substâncias antioxidantes que estão nos alimentos. Ela não faz para a gente, ela faz para ela própria, né? Para a sobrevivência dela. Sempre tem a ver com isso. E os polifenóis são muitos benefícios a gente tem do consumo de polifenóis, tanto para a pele, quanto para a saúde mental, quanto com uma atividade anticâncer, uma atividade antissenolítica, que a gente diz que é uma atividade para reduzir envelhecimento e tal, que a gente tem de benefício ao consumir essa planta, tá? O que foi colocado é que o consumo do polifenol é a mesma coisa que eu tivesse assim, ó, eu tô consumindo uma coisa que vale ouro com uma coisa que estraga. Então, na hora que eu junto as duas, o efeito é anulado. Mas você quer que o polifenol seja anulado? É a primeira coisa, né? Ou você quer o polifenol, né, agindo no seu corpo para te beneficiar em N situações, né, em N sistemas. Para que eu vou estragar o polifenol, né, fazendo com que ele se prenda a gliadina do glúten, para que o glúten não seja absorvido, né? Para que eu preciso consumir esse glúten? E ainda tem uma outra questão, né? O quanto eu precisaria de polifenol para anular o efeito do aumento da permeabilidade intestinal, né? Pelo estímulo de um receptor que se chama CXCR3, que é a liberação aí da zonulina e o aumento da permeabilidade, né? Então, nós não sabemos o quanto teria que ser consumido de polifenol para que... Aí eu teria que ainda saber quanto que seria consumido de trigo, quanto teria que ser consumido de polifenol, para achar o ponto onde isso seria anulado, né? Na verdade. Enquanto eu vou perder esse polifenol, né? Que vale ouro, né, que a gente chama até essas substâncias diorméticas, porque elas devolvem o equilíbrio ao seu corpo, né? Eles devolvem a hormeses. Então, eu vou jogar fora isso, né? Para quê? Só para ter que consumir o trigo? Então, assim, eu não acho inteligente, né, essa associação, né? Nem que a pessoa se pendure nessa muleta para continuar consumindo, né? É claro que existem casos e casos, mas eu não posso nunca, como profissional de saúde, principalmente que trabalho com sistema, fazer bem para o seu emocional, para a sua vontade, mas fazer bem para a saúde, eu não encontrei nada no trigo que não exista ainda melhor em outro alimento. Então, assim, Sim, para e o quê? exemplo... Né? E para terminar, o exemplo que ele deu foi o seguinte: você pode comer o seu pãozinho com um café, porque o café tem polifenóis. Gente, não é assim. Eu vou dar um exemplo prático para você. Vamos supor que você come um pão inteiro. Quanto de café você vai ter que consumir nesse exemplo desse cara para você anular um pão inteiro? Seria uma quantidade de café absurda que vai te causar um monte de efeitos colaterais. Entendeu? Então, assim, gente, o que motivou a live é absurdo. Então, vocês têm que se proteger da informação ruim. Mas a gente não está aqui para condenar ninguém. A gente está aqui para, dentro do possível, com a nossa experiência, tentar esclarecer vocês e dar para você uma liberdade mais esclarecida de você ver o que é melhor e o que é pior para você, tá bom? Então, gente, eu prometo que eu vou fazer mais lives sobre o tema. Se a Denise quiser, eu vou deixar ela falar do tipo, Ícaro, vamos fazer outra, porque o pessoal tem muitas dúvidas. De repente, a gente entra só para responder dúvidas, abre o box de perguntas, tá? Tô te dando a sugestão de você abrir um box de perguntas seus,
ou alguma coisa seu para você responder, porque você sabe muito sobre o assunto e eu resolvi, depois desse post desse cara, pegar essa bandeira, por quê? Porque eu tô com medo de muitas pessoas adoecerem, tô falando sério, nos próximos dias e semanas, por conta da irresponsabilidade do jeito como isso foi divulgado. Tô com medo. E aí eu resolvi, então, falar isso para vocês e chamar boas pessoas para nós conversarmos. Mas, Denise, só tenho a te agradecer, obrigado mesmo. E, por favor, feche a live passando seus contatos, considerações finais, porque o pessoal está mais aqui por você do que por mim. Obrigado. Ah, até parece, até parece. Bem, então, para quem não me conhece aí, né, eu sou Denise de Carvalho, tenho esse perfil que eu estou falando aqui com o Ícaro, que infelizmente é muito difícil de encontrar meu perfil atualmente, né, por causa das censuras nas redes sociais. Eu tenho um outro perfil, que só não tem o pontinho depois do doutora, é um perfil mais fácil de achar. Tem os meus livros, por enquanto, dois, que é Destinos e Covid-19. Tem que escrever meu mais, canal já do falei. Telegram. Pronto, é isso. Bom, gente, Obrigada, é só Ícaro, buscar. pela oportunidade e por dividir a sua audiência comigo, viu? Eu que agradeço. É só buscar a doutora Denise de Carvalho, que vocês vão encontrar muito material. Sigam no Instagram, sigam no YouTube, sigam onde ela for, que vale a pena. Denise, beijo, se cuida. Pessoal, valeu. Beijo, meu querido. Boa noite, gente. Boa noite.